Desenvolver uma aplicação back-end pode até parecer uma tarefa simples, mas em algum momento do desenvolvimento você vai precisar tratar de um assunto muito importante, como trazer mais segurança para minha aplicação. E quando a gente fala de segurança de aplicação, existem muitos fatores para serem levados em consideração, como por exemplo, qual tipo de autenticação eu vou utilizar, se eu vou utilizar um OAuth, se eu vou utilizar um JWT, se eu vou utilizar o Basic Auth, ou até se eu vou utilizar alguma ferramenta externa como o Keycloak, que já faz toda a parte de autenticação e autorização para mim, se eu vou utilizar autorização na minha aplicação, ou seja, bloquear algumas rotas para que só alguns usuários com algumas permissões, com algumas roles, consigam de fato ter acesso àquela requisição e muitas outras coisas que dá pra gente pensar na questão de segurança da nossa aplicação. No vídeo de hoje a gente vai implementar o Spring Security dentro da nossa aplicação para fazer a autenticação do nosso usuário utilizando o Basic Auth e também colocar um pouquinho de autorização ali para que só usuários com algumas roles consigam fazer o acesso às nossas rotas. Eu sou Dani Leão, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao meu canal. E eu já tô com o meu VS Code aqui aberto e eu deixei uma aplicação pronta para a gente começar a trabalhar nela, para a gente focar só na parte do Spring Security, que é o que de fato importa para a gente nesse vídeo. E aí, se você quiser, depois que eu desenvolva essa aplicação junto com você do zero, é só você deixar aqui nos comentários também. Mas vamos lá para o que realmente importa. Vamos entender primeiro o que está acontecendo aqui na nossa aplicação. A gente tem basicamente dois módulos aqui dentro, um módulo de produtos e um módulo de usuário, tá? Esse módulo de produtos eu criei apenas para a gente conseguir brincar um pouquinho com o Spring Security. Então eu tenho aqui a minha entidade, né, a minha tabela de produtos. E um ponto aqui importante é que quando você subir essa aplicação, que eu vou deixar aqui na descrição do projeto, você vai rodar ali, né, o passo a passo, conforme já tem aqui também no README para você rodar depois que você baixar o projeto, tá? E quando você subir a sua aplicação, todas as tabelas que estão aqui, todas as entidades que estão aqui mapeadas, elas já vão ser criadas automaticamente no seu banco. Mas para isso, você precisa vir aqui no seu Resources, dentro do Application Properties e alterar aqui conforme for igual ao seu banco, tá? Então aqui você altera o seu username, seu password. Eu estou utilizando aqui um Postgres, então se você estiver utilizando Postgres, tanto o dialect aqui quanto a URL ela vai ser basicamente a mesma, né? Só vai mudar aqui qual que é o nome do database. E se você não estiver utilizando o Postgres, aí você vai precisar alterar essas informações e alterar também o driver aqui dentro do POM XML, tá? No caso aqui, como eu estou utilizando o do Postgres, deixa eu achar aqui. Esse aqui, como eu estou utilizando do Postgres, se você for utilizar do Postgres, sem problemas nenhum. E como a gente colocou aqui esse DDL Auto Update, então toda vez que ele reiniciar a minha aplicação, se tiver alguma alteração nas tabelas, ele já vai refletir no meu banco de dados também, sem problemas nenhum, beleza? Então a gente tem aqui a nossa entidade de produtos, tá? Com o ID, Name, Description e o SKU, só para a gente brincar um pouquinho com o produto aqui, tá? Eu já deixei um serviço aqui criado que ele vai listar todos os produtos que eu tenho cadastrado no meu banco de dados. Um controller para fazer essa listagem, né? Então, eu tenho uma rota aqui /products e eu tenho aqui o meu repositório de produtos, tá? Aqui dentro do meu Resources eu tenho um data.sql que eu coloquei aqui os inserts das roles, que a gente já vai ver o que são essas roles, e 3 inserts aqui de produtos, tá? Então, para você não ficar perdendo tempo nesse primeiro momento, é só pegar esses inserts aqui, jogar no teu banco de dados e rodar, que você já vai ter 2 roles para você testar e 3 produtos. Claro que depois, se você quiser criar aqui suas rotas, sem problema nenhum, tá? Fique à vontade. E aqui, então, a gente tem também um módulo de serviço. Eu gosto de utilizar esse conceito de trabalhar por módulos, mas não vamos nos preocupar com a questão de pastas aqui, tá? Aqui no meu módulo de usuário, eu tenho 2 entidades, que é a minha entidade de usuário. Então, aqui essa minha entidade, eu tenho o ID, Name, Username, Password, e eu tenho também as roles dentro dele, né? Então, um usuário, ele pode ter uma ou mais roles, e uma role pode ter um
ou mais usuário atrelado a ela. Então, a gente fala que é um relacionamento de muitos para muitos, tá? E esse relacionamento de muitos para muitos, ele vai gerar uma tabela pivô, né? Uma tabela de relacionamento, que quando você subir a sua aplicação, essa tabela já vai ser gerada também automaticamente para você, beleza? E aqui eu tenho a minha entidade de roles, né? Então, eu tenho um ID e um name, que é aquele que a gente viu aqui no nosso SQL. E aí eu tenho aqui um serviço que ele vai criar para mim um usuário. Então eu tenho uma verificação aqui bem simples, eu só valido se já existe um usuário com esse mesmo username que o meu usuário está passando, tá? Se existir, eu lanço uma exceção aqui dizendo que o usuário já existe. Se não, eu salvo o usuário na minha base de dados sem problema nenhum. E aqui eu tenho então a criação das minhas roles, né? Eu tenho o meu service atrelando, deixa eu minimizar aqui para ficar melhor, atrelando a minha role ao meu usuário. Então, aqui eu criei um DTO, tá? Esse meu DTO aqui, ele vai ter um UUID, tá? E o que é esse UUID? É um ID que eu utilizo para gerar o ID primário do que eu estou utilizando, né? É um ID único, universal, beleza? Então, eu gosto bastante de utilizar o conceito do ID. Aí, eu criei aqui um atributo para receber o ID do usuário. E eu criei também uma lista de UUID para receber os IDs das roles que eu quero atribuir para o meu usuário, beleza? E aqui no meu service, eu estou fazendo toda a verificação. Então, primeiro, eu verifico se esse meu usuário ele existe na minha base de dados, né? Se o usuário não existir, eu já lanço um erro informando que o usuário ele não existe no meu banco de dados. Se o usuário existir, aqui eu estou percorrendo, né, a minha lista de IDs das roles, transformo num stream para eu conseguir utilizar os métodos que tem ali dentro da stream. E aí eu estou mapeando aqui, fazendo um map, né, dentro desses meus IDs, para eu conseguir pegar os meus IDs que estão vindo de forma de uma string, vamos dizer assim, e criar um objeto de role, tá? Porque aí aqui ele vai criar para mim esse objeto sendo uma lista de roles, e aqui eu pego essa lista e eu atribuo para dentro do meu usuário para eu poder salvar de fato no meu banco de dados. Então, basicamente, ele pega a minha string, transforma no objeto de roles e aí atribui essa minha lista de roles para dentro do meu usuário e salva o meu usuário, beleza? Então, é basicamente isso que a gente tem, um controller aqui com a criação do usuário. Faltou eu colocar aqui a criação das roles, então deixa eu colocar aqui rapidinho, public user role, porque eu provavelmente eu dei apaguei aqui sem querer, mas não tem problema, a gente faz rapidinho aqui. Create user role DTO, create user role DTO. Deixa eu copiar aqui meu service, authorize, create user roles service, create user role service, return create user role service, ponto execute, passando o meu DTO. E aqui eu vou colocar como @postman /role. Prontinho. Então, é basicamente essas 3 rotas que a gente tem, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou rodar a minha aplicação para a gente testar e ver se tá tudo certinho. Então, já rodou aqui, subiu certinho a minha aplicação. Vou vir aqui no meu Insomnia. Eu já deixei 3 rotas cadastradas, tá? Uma apontando aqui para o meu /products, outra apontando para o meu user creates e outra apontando para o meu user roles. Então, se eu vir aqui e der um send, ele tá vindo aqui listando todos os meus produtos sem problema nenhum. Se eu tentar criar aqui um usuário, deixa eu ver aqui, vou criar o usuário Mariana, senha 123. E se eu dou um send aqui, ele criou o nosso usuário, beleza?
Só que olha só, primeira coisa que a gente está vendo aqui é que ele já tem uma falha de segurança aqui. Por quê? Olha só qual foi a senha que ele criou aqui pra gente, né? 1, 2, 3. Ele já não está trazendo uma senha criptografada, ou seja, lá no nosso banco de dados, se a gente for olhar, deixa eu dar um reload aqui, ele criou também essa senha sem criptografar, e a gente sabe que senha descriptografada, senha totalmente vulnerável, né, faz com que a nossa aplicação fique mais vulnerável, e se tiver alguém que faça um ataque, que consiga acessar o nosso banco de dados, facilmente ele vai conseguir fazer muita coisa ruim na nossa aplicação, porque ele vai ter o nosso username e a nossa senha totalmente descriptografada. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai começar instalando o Spring Security na nossa aplicação. Para isso, eu vou vir aqui no meu POM, e como eu estou utilizando aqui o Spring Boot Starter, eu posso fazer o seguinte, eu vou copiar aqui essa dependência web, e eu vou substituir aqui o meu web por security, tá? Esse Artifact ID aqui é o responsável por baixar todas as dependências do Spring Security que a gente precisar, beleza? Se você estiver utilizando o Gradle, aí é só verificar ali qual que é o nome certinho da dependência do Gradle, tá? Mas isso daqui já vai servir para a gente subir a nossa aplicação utilizando o Spring Security. Dani, só isso? Só isso que a gente vai precisar. As outras dependências a gente já tem instalada, né? Que é o Data JPA, o Starter Web, o DevTools aqui para ajudar no reload, o do Postgres e o Lombok para ajudar nos getters e setters, tá? E lembrando que eu estou utilizando aqui a versão 11 do Java, beleza? Vou salvar aqui, vou só parar e rodar a aplicação novamente. Ele deu um errinho ali, mas depois a gente já resolve. E olha só, se a gente tentar salvar aqui o nosso usuário, ele tá dando que a gente não tem permissão, né? Não estamos autorizados. E se eu venho aqui também para listar o meu produto, ele fala que a gente não está autorizado. Por quê? Por padrão, quando a gente instala a dependência do Spring Security, ele já coloca ali uma camada de segurança na nossa aplicação. Tanto é que se a gente olhar aqui no nosso terminal, ele colocou aqui uma mensagem para a gente que antes não tinha, que é Use Generated Security Password. E o que isso significa? Ele criou ali uma camada de segurança na nossa aplicação e automaticamente ele já cria para a gente um usuário e uma senha que a gente pode utilizar para acessar as requisições dentro da nossa aplicação, tá? Então, eu vou pegar essa senha e, claro, aqui um ponto de atenção é que a gente não pode, né, só depender dessa senha, porque essa senha ela fica atualizando toda vez que a nossa aplicação ela sofre um reload, tá? É somente para teste que a gente vai utilizar. E aqui, onde eu tô, dentro de onde eu quero fazer a requisição, eu tenho aqui o meu auth, tá? Como eu tô utilizando o Insomnia, fica aqui dentro de auth. E, por padrão, ele utiliza esse basic auth, que é o username e o password. Eu sei que o username padrão do Spring Security é user. Por quê? Porque você adivinhou, Dani? Não, porque está na documentação, beleza? E agora eu vou colocar aqui a senha. E se eu dou um send, ele já está funcionando novamente, beleza? Claro que aqui a gente está fazendo a configuração mais básica possível que a gente vai utilizar dentro da nossa aplicação, beleza? Mas a gente já conseguiu colocar ali uma camada de segurança na nossa aplicação. Agora, o que a gente precisa fazer? Bom, a gente tem aqui os nossos... um ponto interessante para a gente começar aqui, quer ver? Eu vou vir aqui, eu preciso adicionar um novo usuário. Então, eu quero adicionar aqui a Daniele, né? Eu estou acessando ali o meu site, estou acessando a minha aplicação, quero salvar, cadastrar um novo usuário que quer, sei lá, adquirir um novo produto meu, por exemplo, tá? Então, eu disponibilizo ali a URL e aí, se ele dá um send, eu vou falar que ele não tem a permissão para acessar essa rota. Mas, peraí, essa rota de create, ela não deveria ser uma rota que o usuário
teria que ter acesso, independente de estar logado ou não? Porque vamos pensar, né? Geralmente, quando você acessa um site que você quer realizar o seu cadastro, você ainda não tem o cadastro para você se autenticar, né? E um ponto aqui importante, né? Qual que é a diferença entre autenticação e autorização, né? Que eu falei lá no início do vídeo. A autenticação é quando a gente quer logar o usuário na nossa aplicação. Então, a gente vai pegar as credenciais do usuário, como, por exemplo, o username, o password, ou o e-mail e a senha, ou às vezes eu posso até fazer a autenticação via redes sociais, né? Então, eu vou pegar esses dados da credencial do meu usuário, vou passar para o meu servidor, e aí o meu servidor vai no meu banco de dados, vai verificar se o meu usuário ele existe, vai comparar as senhas, né? Se a senha que ele passou é igual à senha que está cadastrada. Se tudo estiver ok, ele vai informar para o usuário que o usuário está autenticado na aplicação, né? Já a autorização é quando a gente quer determinar qual rota o usuário vai ter autorização para acessar ou não. Então, por exemplo, digamos que a gente tenha um usuário que ele tenha ali a role como sendo admin e a gente quer dizer que ele vai poder acessar qualquer tipo de rotas, né? Então, a gente vai autorizar ele a acessar qualquer tipo de rotas. Mas aí a gente vai ter um outro usuário que ele vai ser do tipo user, por exemplo, e a gente vai determinar que a URL de produtos ele não vai poder acessar. Então, a gente vai colocar uma permissão, né, uma autorização para ele não acessar essa rota, tá? Só para a gente entender o que é autorização e o que é autenticação. Agora, voltando aqui, tá? Então, a gente tem um usuário que ele quer se cadastrar, mas ele não tem como se logar se ele não tem usuário e senha. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é habilitar para que quando o usuário ele estiver acessando, mandando uma requisição para essa rota /users/create, eu quero que a autenticação não sirva para ela, tá? Então, a gente consegue com o Spring Security falar se tem alguma rota que a gente não quer que o Spring Security aplique a autenticação e a autorização em cima dela. Tá? Claro que é importante a gente tomar muito cuidado, porque se a gente colocar uma rota ali habilitando, né, determinada rota, essa rota ela vai ficar completamente exposta para quem quiser acessar, tá bom? Então é sempre importante você verificar se é de fato uma rota que não depende de autorização nem de autenticação. Então, para a gente começar aqui, deixa eu fechar essas minhas classes. Vou vir aqui dentro do meu pacote Authentication e eu vou criar um novo pacote chamado Security, tá? E aqui eu vou criar uma classe chamada securityconfig.java. Ela vai ser uma classe mesmo e eu vou estender uma outra classe chamada Web Security Configure Adapter, tá? Essa classe aqui, Web Security Configure Adapter, ela tem vários métodos que a gente pode utilizar. E tem alguns métodos que a gente pode sobrescrever, tá? Se a gente não fizer nada, ele vai utilizar todas as configurações que vêm por padrão quando a gente simplesmente coloca o Spring Security na nossa aplicação. Mas o que a gente quer fazer aqui é modificar algumas configurações, até porque daqui a pouco a gente vai ver como utilizar as próprias credenciais que vêm do nosso banco de dados para o nosso usuário conseguir se logar na aplicação, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu der aqui, dentro do VS Code, um Ctrl ponto, ele tem aqui esse Override Implementations Methods, tá? E aqui, um dos métodos que ele tem é esse Configure, que ele vai receber um HTTP Security. E é esse que eu quero sobrescrever. Então, eu vou selecionar e vou dar um OK. Se você não tiver no VS Code, provavelmente, se você der um Ctrl espaço aqui, você vai conseguir também sem problema nenhum, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou remover esse comentário e esse super, que eu não vou utilizar. E eu vou colocar aqui um HTTP, Authorize Request, and Matchers, e eu vou colocar qual URL que eu quero que ele autorize, que no caso vai ser a barra
users/create. E eu vou pedir também para ele autorizar /users/create ***, beleza? Eu vou dar aqui um permit all, tá? Para ele permitir tudo que tiver vindo dessa requisição. And HTTP Basic para ele colocar o HTTP Basic, beleza? E aqui, em cima desse meu security config, eu vou colocar um security enable web security. Então, quando eu rodar a minha aplicação, ele vai verificar que tem essa annotation enable web security, tá? E ele vai inserir essas configurações dentro das configurações da minha aplicação, para que quando eu estiver acessando as minhas rotas, ele vai verificar se o usuário ele pode ou não acessar, beleza? Só para garantir, vou limpar aqui e vou rodar novamente. E agora eu vou vir aqui novamente no meu post e vou dar um send. Quando eu der um send, ele tem que permitir que eu consiga fazer, né, acessar essa rota. E ele continua dando erro. Por quê? Existe um mecanismo, né, de ataque que se chama CSRF, que é o Cross-Site Request Forgery, uma coisa assim, né? Esse CSRF é um ataque onde pessoas maliciosas utilizam seções abertas do browser para fazer requisições para dentro da aplicação. Então, por exemplo, se você deixa ali uma seção aberta sem fazer logout, né? Dependendo da forma como a aplicação está sendo desenvolvida, eu consigo fazer um ataque utilizando essa seção que você deixou em aberto. Por padrão, o Spring Security, ele bloqueia as requisições, então ele habilita, quando você configura ali, assim, a partir do momento que você instala a dependência do Spring Security na sua aplicação, ele já coloca ali o filtro de CSRF para não permitir que você consiga fazer requisições via post para a tua aplicação. Se eu tentar fazer via GET, eu vou conseguir, mas via post ele não deixa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou liberar, por enquanto, esse CSRF, porque não é o foco desse nosso vídeo, tá? Então, aqui, antes de eu fazer a autorização, eu vou colocar CSRF Disable. Simples assim. Vou rodar novamente a aplicação. Enquanto isso, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, muito importante. E agora eu vou dar aqui um send e ele criou para mim o meu usuário. Mas lembra que a gente tinha dito que uma das falhas que a gente tem é a nossa senha que não está sendo criptografada? Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Aqui onde a gente está cadastrando o nosso usuário, então no meu Create User Service, antes de eu salvar o meu usuário, eu vou criptografar a minha senha, tá? E para isso, eu vou utilizar um método muito comum e utilizado, que é o bcrypt, tá? Então, eu vou criar aqui um método chamado bcrypt password encoder. Eu vou retornar aqui um bcrypt password encoder, tá? Se a gente acessar aqui essa nossa classe, ele tem um método aqui, que é o método encode, que é o que a gente vai utilizar. Dentro desse método encode é onde ele vai fazer o hash da nossa senha, onde ele vai pegar aqui o salt, né, que é a forma como a gente vai, a questão de segurança que a gente vai estar utilizando para nossa senha, e aqui ele vai criptografar a nossa senha, tá? Então a gente não vai precisar se preocupar com baixar nenhuma dependência, porque o Spring Security ele já tem por padrão. O que a gente vai precisar fazer aqui? Antes da gente salvar o nosso usuário, eu vou sobrescrever aqui a minha senha que eu estou recebendo do meu da minha requisição. Então, eu vou dar aqui um user set password. Eu vou pegar esse o meu password encoder, ponto encode, e aí eu vou pegar user get password, tá? Então, sobrescrevo aqui a minha senha e vou utilizar
esse meu password encoder.encode e ele vai gerar uma senha que é uma string também, só que criptografada. Beleza? Salvei aqui. Eu só vou limpar aqui o meu banco de dados, remover aqui para salvar direitinho com a senha. Beleza? Vou dar um send e agora sim a nossa senha ela já está criptografada, né? Então a gente já conseguiu colocar essa parte de segurança na nossa aplicação. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa adicionar, né, as nossas roles nos nossos usuários. Então vou criar aqui mais um usuário. Eu vou criar aqui a Mariana. Name Mariana. Show de bola, a senha pode deixar a mesma. Vou adicionar aqui a role. Então, deixa eu colocar aqui... Essa role é a mesma. Deixa eu só pegar o ID aqui do usuário para adicionar. E prontinho. Salvou aqui pra gente, tá? O que eu vou fazer agora? Eu preciso adicionar a questão da gente conseguir fazer o login utilizando as credenciais que a gente tem no nosso banco de dados. Porque da forma como está hoje, a gente está utilizando o login que vem por padrão ali do Spring Security, o que não é legal, né? Então eu quero que na hora que eu estiver fazendo uma operação, por exemplo, quando eu estiver salvando, quando eu estiver listando aqui, né? Ao invés de eu pegar esse user, eu quero que ele vá no meu banco de dados, né? Eu quero pegar, que ele passe, por exemplo, o Mariana 123 e ele verifique se esse meu usuário ele tem autorização ou não para fazer essa requisição. Então, aqui dentro da minha aplicação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou precisar criar duas classes. Uma classe que vai ser a classe do nosso objeto, tá? E uma classe que vai ser a classe do nosso serviço. Por quê? O que acontece? Quando a gente sobe a nossa aplicação, né? O que acontece por baixo dos panos? O Spring Security, ele vai verificar se existe alguma classe de configuração, que no caso a gente está utilizando essa classe aqui, tá? Ele vai verificar o que tem configurado, se tem algum configure, né? Se a gente está sobrescrevendo algum configure, e aí ele vai utilizar isso para ele se basear nas autenticações que ele for fazer, tá? Se a gente não tiver configurado nada, ele vai pegar o que tem por padrão na biblioteca nativa dele, tá bom? E o que a gente quer fazer? A gente quer que ele utilize as configurações do nosso banco de dados. Então, para isso, a gente vai precisar fazer uma configuração, mais uma configuração. Aqui dentro dessa classe, a gente vai criar um adaptador que ele vai verificar, ele vai no nosso banco de dados e ele vai verificar se o nosso usuário ele existe, né? Se o nosso usuário existir, ele vai verificar se a senha está correta, vai pegar todas as roles que a gente tem cadastrado e vai atribuir dentro desse nosso usuário. Com essas informações, a gente pode fazer operações, a gente pode autorizar, né, o que a gente vai fazer mais para frente, a gente pode autorizar determinadas rotas ou a gente pode bloquear, tá? Então, por isso que é importante a gente fazer essas adaptações aqui dentro do Spring Security. E tem muita coisa que, olhando assim, a gente pode não entender, porque muita coisa acontece por baixo dos panos. Então, uma dica que eu dou é, depois que está implementado isso daqui, sai colocando os breakpoints aí, vai debugando, entra, né, na biblioteca do próprio Spring Security, porque digamos que a mágica acontece dentro da biblioteca e assim, é algo fantástico, algo sensacional. Mas voltando para o código, vou criar aqui uma classe que eu vou chamar de userPrincipal.java e eu já vou criar o meu service aqui. E a gente vai entender como que funciona, tá? Vou criar aqui um custom user details.java, beleza? E agora eu vou voltar aqui para essa minha classe de configuração. Por quê? Eu vou precisar implementar
esse Configure Authentication Manager Builder, porque ele vai ser o responsável por fazer a verificação do meu usuário. E aqui dentro desse auth, ele tem algumas possibilidades, alguns métodos que a gente pode utilizar. E um deles é um userdetail.service. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar criar o meu userdetail services para eu conseguir injetar aqui dentro e aí sim ele fazer a mágica acontecer dentro dele, tá? Então, aqui nesse meu custom userdetails, eu vou implementar e deixa eu ver se ele tem aqui qual que é o tipo dele. Ele diz que é um genérico, né? Mas eu sei que o tipo dele é um user detail services, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui no meu service, que eu não coloquei, então deixa eu renomear user detail service. Eu vou implementar aquele meu user details service, tá? E aqui dentro dele, ele tem um método que eu preciso implementar, que é o load user by username. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou importar aqui o meu repositório, user repository, e aqui eu vou fazer uma verificação se o meu usuário ele existe. E aí, como eu já tenho aqui dentro desse meu service essa validação, então eu vou copiar isso daqui e vou trazer aqui para dentro do meu service e aí eu só importo aqui, tá? Só que aqui, ao invés do meu user, eu vou pegar direto o username, beleza? E aqui eu preciso retornar esse meu user details, né? Só que eu não tenho esse meu user details. Então, o que eu vou fazer? Aqui nesse meu user principal, eu vou implementar esse meu user details, tá? E aí eu vou implementar os métodos que precisam ser implementados. Então, eu vou importar aqui o name, o password e também o authorities, que é onde vão ficar as minhas roles, tá? E tudo isso aqui, como eu falei, a mágica acontece por dentro do Spring Security. A única coisa que a gente precisa é atribuir aqui os valores, né? Converter os valores para os valores dos nossos usuários. Então, eu vou dar aqui um return authorities, return password e return user name. Username, eu coloquei name, username, agora sim. E ele tem aqui uns métodos onde ele retorna os booleanos, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu remover aqui todo esse to do. E aonde tá false, eu vou retornar como true todos, tá? Eu poderia fazer uma validação pelo banco de dados, mas como a gente não colocou ali nenhuma flag do nosso usuário, eu vou definir aqui tudo como true, mas você pode utilizar aqui sem problemas nenhum. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um construtor user principal, que eu vou receber o meu usuário, e aí eu vou atribuir o meu username, o meu password, e aqui nas minhas roles, eu vou fazer uma coisa diferente. Então, eu vou percorrer as minhas roles, eu vou criar aqui um streaming para eu conseguir utilizar alguns métodos que tem dentro do streaming, tá? Vou utilizar aqui um map e aí eu vou percorrer essas minhas roles. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um return new, aqui o dele é o simple
simple grant authority. Isso mesmo. E aí eu vou passar o role.getName, porém aqui eu preciso fazer uma alteração. Por quê? Quando o Spring Security ele vai comparar as roles, ele compara da seguinte forma: role underline, por exemplo, admin, role underline user. Porém, no meu banco de dados, eu só salvo admin, user e por aí vai. Então, antes de eu adicionar nesse meu objeto, eu preciso transformar para essa forma, né? Role underline e o nome da role. O nome da role eu já tenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma string antes, como role underline, e vou concatenar com esse meu getName. Beleza? E aqui eu vou utilizar o collectors.toList. Então, ele vai transformar tudo isso para mim em uma lista. Eu vou dar um Ctrl ponto, assign to new field. Vou chamar aqui de authorities. Opa, isso aqui dentro, não é private. Eu já vou atribuir aqui new array list. E aqui eu só dou um this authorities igual authorities. Beleza? Claro que não vai ter, porque eu tô atribuindo ele a ele mesmo, né? Aqui é user.get username, user.get password. Agora sim, por isso que tava dando erro e não ia acontecer nada, né? Então aqui, o que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui nesse meu construtor e ele vai passar todos os valores que a gente está recebendo desse nosso usuário para dentro do Spring Security, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método estático chamado create, que vai receber um user e vai me retornar um new user principal, tá? Só para a gente poder chamar de uma forma estática ele aqui no nosso serviço. Então aqui ao invés de retornar nulo, agora eu vou retornar o user principal.create, passando esse nosso exist user. Beleza? Simples assim é o que a gente vai precisar, beleza? Ele vai fazer tudo por baixo dos panos. E agora aqui no nosso security config, eu vou dar um authoride, passando o nosso custom user detail service, e aqui eu vou dizer o seguinte, que o tipo de senha que a gente vai utilizar vai ser um password encoder, que aqui eu vou criar aquele nosso private bcrypt password encoder, tá? Return new bcrypt password encoder. Beleza? Então aqui, automaticamente ele vai atribuir, quando a gente fizer a autenticação via Basic Auth, ele vai, ao invés agora dele ir lá no criar uma senha pra gente pelo Spring Security, ele vai no nosso banco de dados verificar se tá tudo certo e vai trazer pra gente. Porém, a gente precisa fazer uma pequena mudança aqui no nosso Detail Service. Por quê? A gente vai precisar ter acesso às nossas roles. E por padrão, da forma como o nosso user ele tá aqui, né? Como ele não tá colocando nada aqui, o fetch que ele vai utilizar é o fetch lazy, onde ele não vai trazer no momento da busca as nossas roles, né? A gente poderia resolver colocando aqui um fetch igual a fetch type eager, e aí no momento que ele fizesse a busca, ele iria trazer todas as roles, mas pode ser que a gente não precise sempre dessas nossas roles, né? Então, o que eu vou fazer? Opa! Many to many. Deixar aqui. Aqui no meu user repository, eu vou criar um outro método, que eu vou chamar ele de find by username fetch roles. Ele vai receber um string
de username também, mas aqui eu vou fazer uma query na mão. Eu vou fazer o seguinte: select o from user o, tá? Então aqui eu vou estar atribuindo a minha entidade, que é essa user, para um alias u, para ficar mais fácil de eu chamar. Aqui eu vou utilizar o join fetch, o ponto roles, tá? Então ele vai, quando ele fizer a busca para mim, ele já vai trazer as roles, where o ponto username igual 2 pontos username, beleza? E agora eu preciso substituir esse username informando que eu quero utilizar esse daqui. Então eu vou colocar aqui como path. Cadê o path? Não, é param. E colocar aqui o username, beleza? E agora aqui no meu custom eu vou utilizar esse método aqui que a gente criou. Então aqui agora a gente vai ter acesso também às roles do nosso usuário. Vou rodar aqui. Espero que esteja tudo certo. Custom detail, será que eu coloquei o @service? Eu não coloquei, então preciso definir que ele vai ser um serviço. Eu sempre esqueço disso. Show de bola, rodou. Agora o que eu vou fazer? Aqui eu tô acessando, né, utilizando Mariana. Quando eu der um send, ele tem que ir. User already exists. Peraí. User, aqui, na verdade, é user does not exist, né? Isso mesmo. Eu não tenho esse usuário no meu banco de dados? Eu tenho usuário. Vamos ver se Daniele, que foi o que eu criei. Unauthorized. Vamos ver aqui. Provavelmente é alguma coisa aqui na role. Depois de algumas horas aqui quebrando a cabeça, eu vi que eu estava importando o many-to-many do lugar errado. Tá? Então tem que ser aqui do Java Persistent. Então deixa eu dar um reload aqui na aplicação, limpar tudo. Foi. Deixa eu tentar agora. E agora tá funcionando novamente. Então a gente já conseguiu também fazer essa parte da gente autenticar o nosso próprio usuário pegando da nossa base de dados. E agora só falta mais um detalhe para a gente finalizar a nossa aplicação, que é o quê? A gente quer que essa rota aqui só possa ser acessada por alguns usuários, por exemplo, usuários que só tenham a permissão de admin. Então é isso que a gente vai fazer, e isso daqui é super simples de fazer. Então aqui dentro na aplicação, eu vou vir aqui nessa rota onde eu tenho o meu Product Controller, e aí para eu habilitar uma rota para ela ter a autorização, eu vou utilizar o pré-authorize, e aí eu preciso digitar exatamente assim, hasRole, né, esse método, e aqui dentro eu vou colocando quais são as roles que eu quero que essa minha rota ela tem. Então, no caso, eu quero que essa rota só possa ser acessada por um usuário admin, beleza? Depois que eu fiz isso daqui, eu vou vir aqui no meu arquivo de configuração. E aqui, antes de mais nada, eu preciso colocar o Enable Method Security, para ele habilitar aquele método do pré-authorize e alguns outros que ele também utiliza como validação. Vou aguardar aqui. E eu vou testar aqui novamente. Então, eu vou dar um send. Deixa eu puxar aqui. E ele deu que nós não temos autorização. Deixa eu me lembrar o que eu coloquei aqui do meu usuário. Não lembro se é esse usuário que tem. Deixa eu ver aqui. Users. Deixa eu ver o outro usuário. Ah, tá. Eu não coloquei a senha, né? Então, deixa eu colocar a senha aqui. E agora sim, ele está mostrando aqui. Vou tentar com o outro usuário da Mariana. E
ele mostrou que eu não tenho autorização. Então, a gente conseguiu finalizar essa parte da nossa aplicação, né? E só para a gente recapitular tudo que a gente fez até o momento, né? E tudo que a gente fez durante o desenvolvimento desse vídeo, a gente inseriu de fato o Spring Security dentro da nossa aplicação. Então a gente viu como fazer as configurações para a gente autenticar o nosso usuário utilizando a autenticação básica do próprio Spring Security. A gente viu como criar também a autenticação utilizando o nosso banco de dados, então as nossas credenciais, né? E aqui a gente está utilizando o Basic Auth. Tem muitas outras estratégias que a gente pode utilizar, como JWT, OAuth, Keycloak e por aí vai, tá bom? Vimos como habilitar algumas rotas, né? Somente rotas que a gente quer que o usuário ele acesse sem ele ter permissão. Vimos também como bloquear algumas rotas para que os usuários só possam acessar se eles tiverem alguma permissão, né? Enfim, eu acho que foi um vídeo bem bacana o que a gente fez hoje. Claro que o Spring Security ele é um framework que dá aí pra gente fazer muita coisa, né? Daria pra gente fazer um curso aí só desse conceito, mas esse daqui eu diria que é o básico para você entender sobre o Spring Security, para você começar a adicionar um pouco de segurança na sua aplicação. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, eu espero que tenha sido produtivo para você, que você tenha aprendido. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário, deixa a sua curtida também, compartilha esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque o seu apoio é muito importante para eu continuar produzindo cada vez mais os conteúdos, porque lembrando, esse canal só existe porque você está aqui me assistindo. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário, ou pode me procurar também no Instagram, porque eu vou fazer questão de te ouvir para poder te ajudar, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!